Quando nós estamos sob o efeito da ansiedade, nós tendemos a adotar condutas que não são muito adequadas e que alimentam essa própria produção de ansiedade, tornando essa reação emocional ainda mais desconfortável e insuportável em alguns casos, quando, por exemplo, as pessoas desenvolvem sintomas graves e passam a ter crises de ansiedade, crises de pânico. Então agora eu vou dar para você algumas dicas sobre como evitar comportamentos danosos e que comportamentos saudáveis você deve adotar nesse momento. Primeira coisa que precisa ficar bem clara é que os comportamentos danosos, eles vão ter o objetivo de excesso de controle da situação. Porque uma vez que a ansiedade é produzida a partir da nossa percepção de vulnerabilidade e ameaça, então eu posso deduzir que eu preciso exercer um controle para minimizar esses riscos dessa ameaça, para minimizar a minha vulnerabilidade. Esse excesso de controle, ele tende a ser apresentado com comportamentos de busca de informação excessiva, de comportamentos compulsivos. Por exemplo, no caso do coronavírus, a pessoa ela pode começar a lavar as mãos toda hora, a cada 10 minutos lavar as mãos ou passar álcool gel, mesmo que ela tenha passado o dia inteiro dentro de casa sem ter contato com ninguém. Ela pode, por exemplo, adotar medidas drásticas, como manter o ambiente da casa todo fechado para evitar que entre o ar da rua, afinal de contas, e se o ar da rua estiver contaminado com o vírus. Então, o comportamento de buscar um controle excessivo tende a gerar prejuízos que aumenta a sensação de ansiedade. Uma outra forma de buscar esse controle excessivo é buscar mais informações, o que coloca a gente mais em contato com as informações que nos fazem nos sentir vulneráveis. E também existem os comportamentos de esquiva, que são as evitações. Então eu tive acesso a relatos de pacientes que têm evitado tocar no celular porque tem medo de se contaminar. Uma vez que aquele celular, quem sabe, não entrou em contato com ninguém contaminado, mas a pessoa tem essa percepção de que encostando em algumas coisas nesse momento, ela pode ter acesso ao vírus. Outro problema são as compulsões que a gente acaba por tender a desenvolver, porque a ansiedade vai gerando uma necessidade de conforto e eu posso buscar me alimentar mais. A gente já gravou um vídeo onde eu dei dicas sobre como evitar isso. Se eu tenho o hábito de beber, eu posso então acabar bebendo em excesso. Se eu tenho o hábito de fumar ou usar algum tipo de droga, posso acabar usando isso agora nesse momento de forma excessiva, gerando outros prejuízos. Então, a gente deve evitar todo tipo de controle excessivo, de busca de controle excessivo e de esquiva que não esteja dentro das orientações que são realmente dadas nesse momento pela Organização Mundial da Saúde, pelos profissionais especialistas. O controle que a gente pode exercer é esse controle mínimo dos hábitos de higiene, os cuidados que estão sendo recomendados. Automedicação, buscar tomar coisas por conta própria na tentativa de aumentar a imunidade e qualquer um desses outros comportamentos que eu citei precisam ser evitados nesse momento, porque eles tendem a alimentar a produção da ansiedade e a gerar outros prejuízos, outros efeitos colaterais a essa ansiedade. Agora, que comportamentos eu posso adotar? A gente precisa, então, nesse momento, produzir relaxamento, produzir tranquilidade. Então, eu largo a ideia do controle e passo a focar na ideia da tranquilidade, do relaxamento. E aí, como que eu faço isso? Uma das orientações é que a gente faça exercícios de relaxamento através da respiração. Quando nós estamos nos sentindo ansiosos, a nossa respiração ela costuma ser naturalmente alterada. Você pode passar a observar a partir de hoje. Quando você está se sentindo ansioso, você tende a ter uma respiração mais curta, uma respiração mais rápida, às vezes até mesmo ofegante, dependendo do seu nível de ansiedade. Então, quando você tem uma respiração mais lenta, mais profunda, você tende a produzir uma sensação, um sentimento diferente, oposto da ansiedade. E essa tranquilidade, esse relaxamento que você produz, te dá mais condições de pensar de forma adequada sobre aquilo que você está vivendo. Vamos voltar para essa situação do coronavírus. Então, quando eu faço uma respiração profunda, relaxo ou faço uma atividade que gere esse relaxamento, eu consigo parar, pensar em soluções, em medidas realmente adequadas e adotar essas medidas de forma eficaz.
Você pode, além dos exercícios de respiração, fazer alguma atividade agradável, ouvir uma música que você gosta. As músicas têm esse potencial poder de nos comunicar emoções, então você pode ouvir músicas alegres, músicas que relaxem você. Você pode também conversar com pessoas sobre outras coisas que não tenham a ver com esse momento, com essa crise, ou ler sobre outros assuntos se você gosta de ler, porque você precisa alimentar sua mente com outras ideias, porque esse hiperfoco no problema faz com que a sua mente fique girando somente em torno dele. Você também pode exercitar o pensamento do aqui e agora. O que eu estou fazendo agora? O que eu posso fazer agora, aqui onde eu estou? E trazer a sua mente mais para o presente, mais para o momento que realmente está sob o seu controle. Afinal de contas, se está próximo da hora de uma refeição, é muito mais viável que a sua mente esteja conectada ao que você vai fazer para aquela refeição e tudo que envolve essa refeição, do que conectada a situações que estão fora do seu controle, sobre as quais você não pode agir nesse momento e talvez nem no futuro. Também é o momento daqueles que possuem alguma fé, possuem alguma prática religiosa, se apegarem às crenças e aos pensamentos que essa fé, que essa prática religiosa costuma trazer para essas pessoas. Quem tem hábitos religiosos de ler, meditar, de refletir sobre textos que geram algum nível de conforto e que oferecem alguma perspectiva diferente, mais alentadora sobre o futuro, deve nesse momento investir nesse tipo de prática para que possa alimentar os sentimentos tranquilos e confortadores que ela costuma produzir. E também deve trabalhar o pensamento focado em solução. Não adianta a gente ficar pensando, e se acontecer isso? E se eu sair na rua e pegar o vírus? E se eu tocar em alguma coisa no supermercado que foi contaminado? Esses ICs, eles só vão alimentar a produção da ansiedade. E muitas vezes, depois do primeiro IC, você começa a fazer o segundo, o terceiro, gera um efeito muito volumoso de pensamentos, que dá inclusive a sensação de que você perdeu o controle sobre os seus próprios pensamentos. Muitos pacientes relatam exatamente isso. Eu não consigo controlar os meus pensamentos. Entra uma onda de pensamentos e parece que eu não consigo parar eles. Então, você precisa focar em soluções. Veio o primeiro IC? Ok, mas o que eu posso fazer sobre isso então? Posso fazer assim, assim. Elencar as possibilidades de ação. Se concentrar nesse ponto vai fazer com que você realmente exerça controle naquilo que está sob o seu controle e não faça com que você busque o controle excessivo que a gente já comentou sobre aquilo que está fora do seu controle. Essas buscas de soluções, nesse momento inclusive que nós estamos vivendo, podem ser coletivas. Afinal de contas, esse problema é um problema coletivo. Então nós podemos, nas diversas situações, buscar junto com familiares e com amigos, pensar em soluções e adotar essas soluções juntos. Então, ao invés de usar os grupos de WhatsApp e as redes sociais para propagar ideias que transmitem mais medo ou até mesmo ideias que levam as pessoas a adotar medidas que não são sensatas, como automedicação e uso de uma série de coisas na tentativa de combater ao vírus que não são comprovadas, você pode, junto com essas pessoas, junto com seus amigos e familiares mais próximos, desenvolver ali um diálogo que produza soluções, que levante alternativas para como vocês vão enfrentar esse momento de forma eficaz e tranquila. Espero que essas dicas ajudem você a entender o que você tem sentido nesse momento, caso você tenha se sentido ansioso, e a adotar medidas que possam lhe ajudar a passar por esse momento de uma forma mais tranquila. Acesse o link que está aqui na descrição deste vídeo.